Nesse vídeo eu vou falar como cuidar do nosso ecossistema interno e transformar a nossa saúde. Eu vou listar quais as responsabilidades das bactérias no nosso corpo, por que tem a expressão pensar com a barriga, que é uma expressão americana, que é feel with your gut. Vou falar como cuidar das nossas bactérias, que é muito importante. Nisso inclui o que são probióticos, o que são pré-bióticos, o que faz mal para as nossas bactérias. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Nosso corpo é composto aproximadamente de 10 trilhões de células humanas. Porém, o número de células de bactéria é 10 vezes maior, ou seja, a gente tem 100 trilhões de células de bactéria. Lógico, elas são muito menores do que as células humanas, mas elas desempenham um papel muito importante. A gente tem cerca de 1000 espécies de bactérias no nosso corpo. A maioria das nossas bactérias, a gente é colonizado quando a gente nasce e passa pela vagina da mãe. Nesse momento, a maior parte das nossas bactérias é introduzida no nosso corpo. Tanto que eu vi um médico que estava dando uma explicação sobre as bactérias. Ele fala que hoje até em alguns hospitais, quando a criança nasce de cesárea, eles passam a mão na vagina da mãe e passam na cara da criança, literalmente, para ter esse contato das bactérias. E também durante a amamentação, a criança começa a receber as bactérias da mãe. Então nossas bactérias em grande parte vêm da nossa mãe. A gente tem uma relação simbiótica e mútua com as bactérias. O que isso significa? Que a gente ajuda um ao outro, como o passarinho que come a sujeira do dente do jacaré, que a gente já deve ter visto em vídeos, e isso ajuda os dois. Essa é a nossa relação mútua com as bactérias. Um depende do outro para existir. Os estudos sobre as bactérias desde o começo dos anos 2000 estão crescendo muito. E o que significa a palavra microbioma? O microbioma é o conjunto de bactérias, ou seja, a gente pode falar é o nosso microbioma da boca, que é o conjunto de bactérias da nossa boca, nosso microbioma da pele, mas o mais importante, o que eu vou falar hoje em especial, é o microbioma do intestino, que é onde estão a maior quantidade de bactérias, que tem uma responsabilidade incrível sobre o nosso corpo. O maior impacto dessas bactérias no nosso corpo é o metabolismo. Essas bactérias têm a capacidade de digerir carboidratos não digeríveis, como as fibras. Esses alimentos são fermentados pelas nossas bactérias do intestino e através dessa fermentação elas conseguem absorver seus nutrientes. Essa fermentação forma os famosos ácidos graxos de cadeia curta. Quando absorvidos pelo sangue, eles são responsáveis pela adiposidade, o nosso acúmulo, controle de gordura. Esses ácidos graxos também influenciam diretamente o nosso sistema imunológico. Essas bactérias, elas têm a responsabilidade de criar a mucosa do intestino, ou seja, a nossa absorção de nutrientes e tudo isso tem muita conexão com as bactérias também, pois elas reparam os tecidos do nosso intestino e elas têm um papel muito importante na nossa digestão. Alguns estudos também falam que essas bactérias têm uma responsabilidade muito grande sobre a nossa absorção de cálcio e estão diretamente ligadas à nossa densidade óssea. Ter ossos duros e fortes. Tem muito estudo agora saindo sobre as bactérias, principalmente no ramo da estética e do peso e da obesidade. Muitos médicos estão estudando a relação das nossas bactérias com a capacidade de perder peso rápido ou não perder peso e o nosso metabolismo. Por quê? Porque essas bactérias, elas têm a capacidade de digerir nossos alimentos e muitos alimentos que a gente não consegue digerir. O grupo de bactérias que é predominante no nosso intestino é o grupo de bactérias que está ligado diretamente ao nosso meio ambiente e aos nossos hábitos alimentares. Por exemplo, existem bactérias que quebram açúcar muito rápido e existem bactérias que digerem grãos. Então, se a gente é uma pessoa que come muito açúcar todo dia, essas bactérias, elas vão ser maior em quantidade. É como se você estivesse alimentando uma população e não alimentando outra. E a outra população que digere as fibras vai diminuir. Ou seja, são bactérias que trabalham de maneiras diferentes. Tem até alguns estudos que falam que a quantidade de bactérias que você tem no seu intestino, elas determinam aquela sua vontadezinha, aquele... ai, quero comer um docinho, sabe? Aquele, tô com vontade de comer alguma coisa. Elas têm uma certa influência na sua fome. Você tem fome de quê? Então, se você tem uma dieta e você muda drasticamente, essas bactérias vão continuar pedindo seus hábitos alimentares antigos, porque é o que elas estão acostumadas a digerir.
Então você tem uma quantidade muito grande de bactérias que está acostumada a um certo hábito alimentar. Quando você muda drasticamente, você vai sofrer um pouco mais, porque essas bactérias elas vão querer o que você costumava comer, porque é como o seu corpo está acostumado a digerir essa comida. Voltando à obesidade, o estudo feito foram com ratos. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um rato obeso e um rato magro. E eles observaram que as bactérias do intestino de ambos os ratos eram não completamente diferentes, mas tinham certas diferenças. Alguns pesquisadores falam que as diferenças não são tão grandes, mas são mais a quantidade de bactérias que você tem, as espécies e a variedade. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas bactérias do rato obeso e as bactérias do rato magro. Eles pegaram ratos que não tinham nenhuma bactéria e transferiram as bactérias do rato obeso e as bactérias do rato magro em 2 ratos sem bactérias. E o que aconteceu? O rato que recebeu as bactérias do rato obeso se tornou obeso e o que recebeu do magro continuou magro. Ou seja, essas bactérias elas influenciam o nosso jeito de absorver os alimentos e as nossas vontades também. Porque existem bactérias que produzem mais gorduras e existem bactérias que produzem mais ácidos graxos. Como eu falei no começo do vídeo, elas são responsáveis pela nossa absorção de gordura, nossa lipólise, e também são responsáveis pelos ácidos graxos, que vai para o nosso sistema imunológico e tem muitas outras funções no corpo. Tem até algumas bactérias que estudos recentes dizem que podem afetar nossos hormônios. Ou seja, as bactérias podem afetar o nosso corpo de diversas formas. Nosso intestino se comunica diretamente com o cérebro, pois tem um nervo que liga o intestino ao cérebro que é chamado nervo vago ou nervo pneumogástrico. Tem até alguns estudos que falam da transformação da comida em sentimentos. Tem estudos também relacionados ao estresse. Alguns ratos foram submetidos a grande estresse e os cientistas repararam que o número de bactérias chamadas bactérias coli aumentaram. E existe um outro tipo de bactéria que chama lactobacilli, que diminuiu. Ou seja, o estresse que a gente passa afeta diretamente nossas bactérias. Também há outro estudo que mostra que ratos que foram engaiolados com outros ratos agressivos tiveram mudanças nas suas bactérias também, para se adaptar ao meio que ele estava vivendo. Porém, aí fica a dúvida. A gente, através do nosso estresse e do meio que a gente está, a gente altera essas bactérias. Mas será que essas bactérias também fazem um sentido oposto? Será que um sistema com bactérias deficientes também afeta o nosso cérebro da mesma maneira que o nosso cérebro afeta nossas bactérias? Será que é uma relação mútua? Isso que a gente vai ver agora. Os cientistas da faculdade de Kyushu, no Japão, em 2004, descobriram que a exposição de certas bactérias afetam certos níveis químicos no nosso cérebro. Esses cientistas pegaram ratos que nasceram e eles foram já logo separados da mãe. Então eles eram livres de bactéria e ratos que tinham bactérias. E aí eles submeteram os 2 ratos a um grande nível de estresse. O rato que tinha bactérias conseguiu lidar muito melhor com o estresse que o rato sem bactérias. Aí a partir desse estudo eles descobriram que as nossas bactérias também afetam o nosso cérebro. Eles descobriram que os ratos sem bactérias possuíam uma proteína em menor quantidade no cérebro. Essa proteína é chamada de Brain Derived Neuropathic Factor. Vou colocar aqui, fator neurotrófico derivado do cérebro. Mas se você for pesquisar, a gente acha essa substância como abreviatura BDNF. BDNF é importante para o aprendizado, raciocínio e a memória. Os ratos sem bactérias que possuíam menos BDNF estavam mais suscetíveis a se estressar. Ainda não é claro para os cientistas como as bactérias alteram nossos níveis de BNDF. Porém, por experimentação, eles já conseguem concluir que sim, elas alteram nossos níveis de BNDF. Esse estudo foi um pioneiro e muitos mais estudos para entender a relação entre o nosso microbioma e o nosso cérebro começaram a partir desse estudo no Japão. Outro estudo foi realizado em 2011 e os cientistas descobriram que se eles pegassem ratos com certos comportamentos, por exemplo, rato agressivo, ou explorador, ou tímido, e transferissem as bactérias desses ratos para outros ratos que não tivessem bactérias, a tendência dos ratos manterem o mesmo comportamento do rato com doador, com um certo tipo de comportamento específico, acontecia. Então, ou seja, eles conseguiram concluir que nos ratos, as bactérias também influenciam seu jeito de se comportar e de reagir a certas situações. Outro exemplo disso é a serotonina. Muita gente toma remédio para serotonina,
para ansiedade ou depressão. Mas o que muita gente não sabe é que 80% da nossa serotonina no corpo não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. E estudos realizados mostram que as nossas bactérias influenciam diretamente a quantidade de serotonina que o ser humano produz. A serotonina é um neurotransmissor e ela serve para um monte de coisa no nosso corpo. Inclusive, ela é um dos hormônios que é responsável pela felicidade. Então, nossas bactérias podem nos fazer felizes. Outra coisa, como as nossas bactérias afetam diretamente nosso sistema imunológico, elas também afetam diretamente nosso cérebro. De acordo com a resposta imunológica delas, nosso comportamento cerebral também é alterado. As bactérias do nosso intestino influenciam na produção de citocina, que são proteínas produzidas pelo sistema imunológico. E uma dessas proteínas é chamada de interleukin 6. E essa proteína é conhecida por afetar o nosso estresse. Há muitos estudos agora que, ao invés de serem feitos com ratos, estão sendo feitos com humanos para mostrar o comportamento. Eu assisti inclusive um vídeo de 2 médicos que eles estão falando de como eles estão estudando a diferença das bactérias num grupo de humanos que estão querendo perder peso e como as bactérias são diferentes em cada grupo, os que perdem peso rápido, os que perdem peso devagar. Esses estudos estão só começando e estão testando prebióticos e probióticos para ver como o nosso corpo reage a isso. Isso é muito legal, mas a gente só está começando a estudar as bactérias. Isso me deixa entrar na segunda parte do vídeo, que será o que são prebióticos e o que são probióticos. Então vamos lá. Os probióticos, eles são basicamente bactérias vivas que a gente consome. E elas são encontradas em muitas comidas fermentadas, como o kimchi coreano, kombucha, kefir, o chucrute alemão, que muita gente ama e muita gente odeia, eu gosto muito. Vinagre orgânico de maçã, que tem muita gente que até começou com essa onda de tomar o vinagre orgânico de maçã para emagrecer, mas na verdade é uma colônia viva de bactérias que a gente está consumindo quando a gente bebe o vinagre orgânico de maçã. E o miso japonês. Não sei quem gosta de comida japonesa deve ter pedido o misoshiro. O miso é rico em bactérias também, porque é soja fermentada. Então todas essas comidas fermentadas possuem muita bactéria, até o iogurte. Porém o iogurte é um que eu não ia nem citar aqui, mas eu vou citar. Porque o iogurte não é o iogurte que você compra de potinho cheio de açúcar. Esse açúcar acaba, não adianta. Isso não ajuda nas suas bactérias. O Yakult até tem bactérias, os lactobacilos, que é um tipo específico de bactéria. Mas se você quer uma colônia grande de bactérias, eu, por exemplo, eu gosto do kefir. Que se você estudar o kefir, ele tem uma variedade de bactérias. Como eu disse antes, a gente tem 1000 espécies de bactéria dentro da gente. Então, o interessante seria a gente ter uma biodiversidade grande. Isso é um sistema saudável e o kefir é cheio de bactérias. E o kefir é muito fácil de fazer. Você precisa pegar os grãos, aí você coloca os grãos na água, coloca açúcar e espera por 2 dias. Aí o que essas bactérias vão fazer? Elas vão consumir esse açúcar e elas vão colonizar toda aquela água. E aí você simplesmente bebe. Eu vi até um cara nos Estados Unidos que ele faz refrigerante de kefir. E ele disse que um dos primeiros refrigerantes que foram inventados era feito de kefir. O kefir você pode ter de leite e tem o de água, mas o de água você pode colocar suco de fruta, deixar bastante tempo fermentando. Tem inúmeras receitas de kefir. Tem o kombucha também. Todos esses probióticos naturais são ótimos. Até mesmo chucrutes, muito fácil de fazer. É só cortar repolho, colocar na água, deixar fermentar por uns dias e consumir. Fica azedinho, fica uma delícia. Eu também sou muito fã do kimchi. Faz tempo que eu não faço kimchi, mas o kimchi é bem fácil. Ele é repolho também, que é o fermentado coreano. Repolho, pimenta, alho, gengibre. E aí você deixa ele fermentar e consome. Pra quem gosta de pimenta é uma delícia. Qualquer restaurante coreano que você for, você vai comer kimchi, porque é praticamente comida de todo dia dos coreanos. Existe um livro chamado The Fermented Man, ou O Homem Fermentado, que é um livro sobre um cara que passou 1 ano só comendo comidas fermentadas. E ele tem um monte de receitas e é incrível, mas vocês podem achar inúmeras receitas de fermentados na internet. É muito fácil de fazer, é muito barato, principalmente o de repolho, é repolho e sal. Então não tem por que não fazer e dar aquela biodiversidade de volta pro nosso intestino e deixar as nossas bactérias boas voltarem a existir. E o que são os
pré-bióticos. Os pré-bióticos, na verdade, a gente falou dos probióticos, que são as próprias bactérias. Os pré-bióticos são basicamente comida para as bactérias, mas também é comida pra gente, porque elas só vão quebrar aquilo e vão se alimentar e vão alimentar a gente. Então, são alimentos ricos em fibras, legumes, vegetais no geral, frutas. Importante ver se eles são orgânicos ou não. Por mais que a gente compre, a maioria das coisas que a gente compra no mercado não é orgânica, não é verdade? E tentar lavar bem, tirar o máximo de agrotóxico que você puder, porque esse agrotóxico é veneno. E veneno mata a bactéria. Então, quanto mais a gente puder lavar e evitar, é melhor. Eu sei que é muito difícil, é muito caro, mas vamos lavar bem a comida, vamos cozinhar. Tem gente que põe de molho no vinagre, tem várias técnicas aí na internet para tirar agrotóxico da comida. Vale a pena a gente pensar. Então, fibras, legumes, verduras, grãos, vamos nessa que vamos alimentar nossas bactérias. Outra coisa que eu achei que é muito interessante é o jejum. Por que o jejum? Foi mostrado que as bactérias ruins, elas precisam se alimentar muito rápido, que são as bactérias que estão acostumadas a comer coisas de absorção rápida, como farinha branca, açúcar, essas coisas boas que a gente sabe que são boas, não é mesmo? Boas no paladar, mas ruins pro resto todo, né? E como essas bactérias elas se alimentam muito rápido, elas têm um ciclo de reprodução muito rápido. Ou seja, elas precisam de comida o tempo todo. Então, se você fica em jejum por um período longo de tempo, essas bactérias começam a morrer. E com isso, você dá chance para as suas bactérias boas começarem a recolonizar o seu intestino. E isso pode mudar totalmente o jeito que você pensa. Tem gente que fala que o jejum é um reset, quando você faz um jejum longo, você muda seus hábitos e etc. Será que isso tem a ver com as bactérias que mudam também? Vai saber. Agora eu vou pra uma parte que a gente sabe que a gente é culpado, mas é o que faz mal para as nossas queridas bactérias, o que mata elas. Primeiro item da lista: não ter uma dieta variada. Pois é, essas bactérias, como eu disse antes, são 1000 espécies de bactérias. E elas comem comidas diversas, ou seja, a gente precisa ter aquele prato cheio de cores, com grãos, frutas, e sempre tentar variar bastante a nossa dieta. Porque a gente variando essa nossa dieta, a gente alimenta diversas colônias de bactérias diferentes. E como eu disse antes, um sistema saudável é um sistema com uma variedade imensa de bactérias. Estudos também mostram que as pessoas que moram no interior e comem mais legumes, comida preparada em casa, não comida pronta, que é aquela coisa de farinha, açúcar que a gente compra no mercado, tem uma variedade de bactérias muito maior. Não é à toa que eles vivem mais, né? Número 2, beber muita bebida alcoólica. Gente. Estudos mostram que pessoas que consomem muita bebida alcoólica, na verdade é um estudo bem complexo, que eles mostram cada reação de cada bebida, mas eu vou só resumir aqui. Consumir muita bebida alcoólica machuca nossas bactérias e extermina algumas delas, porque álcool é desinfetante também, né? Porém, uma boa notícia, o vinho. Nesse estudo eles mostram que uma taça de vinho, na verdade, aumenta nossas bactérias, porque possui polifenóis, que funciona como alimento para nossas bactérias. Porém, eles ressalvam que o vinho era orgânico. Porque se a gente olhar no mercado, tem muito vinho que na verdade é sangue de boi, que é puro açúcar, e não é vinho de verdade. Então isso não conta como vinho, só para deixar isso claro. Terceiro item, não dormir o suficiente. Outro estudo realizado mostrou que pessoas que dormiram por 2 dias, somente 4 horas por noite, tiveram um significado grande na alteração das bactérias. As bactérias que aumentaram nesses indivíduos que dormiram só 4 horas por noite por 2 dias foram as bactérias que são relacionadas com pessoas que têm diabetes. Sim, pessoas com diabetes têm um grupo específico de bactérias. Pessoas com obesidade, porque as bactérias também controlam nossa gordura. Se mostra que as bactérias que são relacionadas diretamente ao nosso metabolismo também foram alteradas. Ou seja, o sono afeta tudo, inclusive as nossas bactérias. E a bactéria mostra o nosso reflexo interno, né? Nosso número 4 é o estresse. Sim, outro estudo que eu achei foi que 33 estudantes foram testados no começo do semestre e foi observado o número de bactérias que eles possuíam.
E no final do semestre, próximo aos testes, foi analisada novamente as bactérias. E os 33 estudantes tiveram alteração nas bactérias relacionadas ao estresse, ou seja, o estresse é uma coisa que afeta nossas bactérias. Número 5, os antibióticos. Tem gente que adora um antibiótico. Antibiótico é antibiótico, ou seja, ele mata todo o seu bioma também, ele mata todas as bactérias. E tem gente que é muito viciada em antibiótico que tem extinção de até algumas espécies de bactéria e precisa recolonizar o cólon. Então, muito antibiótico mata suas bactérias. Então vamos evitar tomar antibiótico. Antibiótico toda hora não é legal. Ele não mata só os seus inimigos, ele mata os seus amigos também. Então, concluindo, se a gente se enxergar como um pequeno planeta, as nossas bactérias são nossos habitantes. Se a gente cuidar bem delas, elas cuidam bem da gente. E elas estão diretamente relacionadas com vários fatores da nossa saúde. E pensar, será que as bactérias afetam a gente ou a gente que afeta as bactérias, ou as duas coisas afetam uma outra? Se a gente exterminar uma espécie de bactéria do nosso colo, será que isso vai mudar a nossa saúde? Será que é bom a gente repopular o nosso colo? E a gente tem que pensar nessas coisas. E não custa nada se cuidar, tomar um probiótico, comer direito de vez em quando pelo menos, e tentar manter a nossa biodiversidade interna saudável. Como nós humanos temos um grande impacto nesse planeta, nossas bactérias têm um grande impacto na gente. Então vamos dar o que elas precisam, vamos manter elas saudáveis, vamos nos manter saudável também. Vou deixar um convite também para vocês pesquisarem a doutora Vedanta Shiva, que foi prêmio Nobel de 93. Ela fala muito sobre agrotóxicos, orgânicos, bactérias. Ela até tem um vídeo recente que tá fazendo uma conexão das bactérias com o vírus atual que tá rolando aí pelo mundo. Então, vale a pena dar uma pesquisada nela. A maioria do material dela é em inglês, mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada. Eu deixei um monte de links aqui embaixo com TEDx sobre bactérias e médicos falando de bactérias. Então, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, dá uma pesquisada. Pesquisa receitas, porque tem um monte de coisa pra fazer com essas bactérias. Inclusive são alguns queijos veganos, pra quem gosta. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Dá um joinha, se inscreve. Até mais. Tchau!